Ok. Graça e paz, bom dia. Alguma dificuldade técnica que nós tivemos aqui, atrasados 13 minutos, pedimos desculpa. De alguma maneira o sistema que estávamos a usar não estava transmitindo live no Facebook. Se você está aí, live, por favor, entre em contato connosco para que nós possamos saber que estamos agora transmitindo. Tivemos aqui, falamos um bom bocado, mas ninguém nos estava ouvindo, não é? Mas agora queremos que está tudo a postos e estas coisas acontecem para que nós sejamos experimentados, não é? Para que a nossa paciência. Já temos aí algumas pessoas que já compartilharam. A Isabel. Que estão assistindo, Christian, é isso? que já está assistindo, Isso. It works, a paz, ótimo. Que bom que é saber que você está aí. Também foi bom saber que os irmãos estavam à espera, né? Quando não entrou o live, os irmãos começaram a contactar a gente. Muito bem. Vamos então estudar Deus autossuficiente. Nós não estamos transmitindo no YouTube esta manhã, né? Porque aí gerou o problema, um conflito aí entre o YouTube e o Facebook. Tá? Então nós estamos transmitindo só pelo Facebook. Esperemos que realmente a live possa funcionar corretamente e os irmãos possam assistir conosco. Nós vamos orar? Amém? Amém. Bom, Márcio, faz a oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor Deus, por mais esse momento, Senhor, que vamos passar, Senhor, na Tua presença, falando mais um pouco da Tua palavra, Pai, e mais um atributo, Senhor. Ó, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa chegar aos nossos corações, Senhor, que possamos entender, Senhor, o que tem para nós, ó Pai. Muito obrigado por tudo e ser conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então nós vamos estudar Deus autoexistente e o irmão mais traz a definição. É isso? Autossuficiente, perdão. Autossuficiência é o que significa, né? Refere-se ao estado de não necessitar de qualquer ajuda, apoio, interação. É uma condição de independência, né? Não dependente, livre, não sujeito aos controles externos, não subordinado, aquele que governa a si mesmo, soberano, não condicionado, né? Então, essa autossuficiência aí, esse sentido aí para ser absoluto, no sentido absoluto, é só referindo-se a Deus mesmo, né? Que Deus é o ser de quem essas coisas podem ser ditas em sentido absoluto, né? Igual eu falei, se eu for falar isso de um homem, que uma pessoa não necessita de alguma coisa em relação a outra pessoa, eu vou estar falando isso no sentido... como eu disse, no sentido que limitado, né? Eu não preciso até um certo ponto. Mas Deus não. Quando eu falo no sentido de autossuficiência em relação a Deus, é o sentido absoluto da palavra, né? Deus é completamente autossuficiente, né? Suficiente, Muito bem. Vamos passar aos slides aqui. Nós vamos falar primeiro do segundo slides, né? Eu tinha um versículo para falar antes, mas eu vou deixar para falar ele no final. Ok. Ok, no nosso primeiro slide está aí, né? Enquanto Deus existe sem nós, é impensável nós, seres humanos, existirmos sem Ele, né? É bom a gente pensar sobre isso, né? Nós pusemos a figurinha aí, mostrando aí a pessoa pensando neste assunto e é muito importante que nós tenhamos o tempo necessário para pensarmos. Isso vai mudar a nossa posição diante de muitas coisas, a nossa compreensão de muitas coisas que acontecem. Deus existe sem nós e é impossível e impensável nós, seres humanos, existirmos sem Ele, não é? E aí, eu vou falar de um versículo bíblico aí, Atos 17, 24 e 25, só para começarmos a falar sobre isso. Atos 17, 24 e 25 diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas. Eu acho que nós temos esse slide. Para explicar aqui, né, que o Criador do mundo não é servido por mãos humanas, né? O Paulo explica isso. Exatamente. Como se não precisasse de alguma coisa, né? É Deus que dá vida, né, a todos e tudo que precisamos. E é incrível que estes dois versículos estão aí realmente na tela, você pode acompanhar aí. Diz: Deus não precisa de nós. Estes dois versículos foram usados por Paulo no Areópago, né? Ele está a falar entre os filósofos, entre aqueles da época lá no Areópago, e ele expõe e explica
Deus explica Deus sendo autossuficiente. E nesse entendimento da época, em que havia múltiplos deuses no entendimento deles, em Atenas, era uma novidade. Né? Era uma novidade. Era algo fora daquilo que era normal. Daí que eles dizem, né? Que ele que era um falador, né? E não foi de uma forma bonita, né? Que eles se referiram a ele. Porque Paulo apresenta algo que para eles não faria sentido. Então, porquê? Porque o homem quer ser suficiente, né? O homem quer ser autossuficiente. O desejo humano da divindade, né? Da divindade humana, que é contrário às Escrituras. Mas o que a gente tem que entender é que Deus não fez o homem porque estava faltando alguma coisa nele ou assim, né? Deus poderia fazer tudo sem Exato. sem ter feito o homem, né? Às vezes parece que surge essa ideia, né? Deus estava tão aborrecido lá no céu com os anjinhos, não tinha nada para fazer. Deus disse: estou tão aborrecido hoje, o que é que eu vou fazer hoje? Né? Vou criar um mundo, né? Faz lembrar, para quem tem crianças, o Phineas and Ferb, né? O Phineas and Ferb, este é o nome, Phineas and Ferb, né? Todos os dias durante as férias eles vão criar alguma coisa, né? Porque estão aborrecidos sem fazer nada. Não é assim com Deus, né? Deus é autossuficiente e autoexistente, né? Ele não fez nada para completar nada dele, né? Deus ele é completo em si só, né? Exatamente. E o homem tem que entender isso, né? Se eu falar de mais um versículo que eu falei que ia falar no final, mas eu vou falar ele agora, está em Romanos 11, 34 e 36. Romanos 11, 34 e 36. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Né? Deus pode usar, ele fez a criatura, né? Fez os seres humanos. Ele pode usar as suas criaturas na execução da sua vontade, né? Na propagação da sua causa. Mas o que ele faz através de nós, ele faria facilmente sem nós, né? Deus não deriva de sabedoria por poder algum de suas criaturas, né? Então é igual nós falamos, né? Deus ele é completo, ele não precisava da gente para executar qualquer outro tipo de coisa, né? E este atributo de Deus coloca a gente no lugar que nos pertence, né? Ele nos faz ver quem nós realmente somos e em que lugar nós realmente estamos. É uma situação que eu tenho ouvido muito, que às vezes fica assim do discurso de certas pessoas, e às vezes até pessoas que aparentam ser cristãos piedosos. Fica a ideia de que o centro de toda a criação e de todo o universo é o homem. Né? O homem é o centro de todas as coisas, Deus criou todas as coisas em função do homem, e o homem é mesmo importante. Quando na verdade Deus criou todas as coisas em função dele próprio, para ele próprio, porque ele não precisa, né? Ele não precisa de nós. Né? Eu escrevi um pouco sobre isso ontem, não sei se alguém que está aí leu. Deus não precisa de si. Deus não precisa de coisa alguma. Né? Deus ele é completo nele mesmo. Terceiro slide, né? Aí primeiro nós falamos que Deus não precisa de nós. E o segundo, o terceiro é nós precisamos de Deus, né? Nós precisamos de Deus, né? Tem o versículo, né? Atos 17, 28, né? O mesmo discurso de Paulo no Areópago, né? O mesmo discurso, o mesmo contexto. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Né? Essa expressão nele, né, quer dizer que Deus nos sustenta continuamente, né? Nenhuma palavra pode expressar melhor essa constante dependência de Deus, né? Ele é a forte original da vida, nos sustenta, né, a cada momento, né? Deus é a nossa força, né? Este versículo diz muita coisa, né? E outra vez, o cenário da época de que para quem Paulo está a falar era um cenário muito complexo, né? Porque eles queriam descrever e entender todas as divindades e toda a filosofia de vida e a forma de se conduzirem, e Paulo vem acabar com aquilo tudo e diz: nele, num único Deus que existe por si próprio, todos nós, queiramos que não, vivemos e movemos e existimos nele, né? Sem ele nada existia. Não vai há muito tempo, há umas semanas atrás,
Eu estava a conversar com os meus filhos precisamente sobre Deus e a forma como Deus é. E a minha filha disse assim, então se Deus não existisse, nós não estávamos aqui. Eu disse, exatamente. E ela disse, esta casa, o meu quarto, nós estávamos no quarto dela, os quatro. E eu disse, exatamente, nada estaria aqui não fosse Deus. Mas nós não conseguimos pensar assim, né? É tão triste quando nós seguimos a nossa vida e achamos que Deus é só uma parte de alguma coisa. E não percebemos que se Deus parasse de ser quem Ele é, por um segundo, nós não existíamos. Nada existia. Não havia rigorosamente nada. A gente tem que entender que, né, igual ali o versículo fala, né, vivemos e movemos, né? Temos que entender do começo do dia, né, quando você levanta da sua cama até ao deitar, tudo depende dele. Exato. A sua respiração, né, você respira através né, se movemos, se podemos ir trabalhar, tudo que fizemos, que fazemos no dia a dia depende de Deus, né? Não depende de mim mesmo. É por isso que eu considero bom criar aquele hábito, que na verdade não é um mandamento bíblico, né? Não é um mandamento bíblico, é um mandamento bíblico agradecer em todas as coisas e em todo o tempo. Mas não é um mandamento bíblico você para comer ora, né? Não está na Bíblia específica. Você tem que orar antes de comer, se você mastigar sem comer, peca, né? Não fala isso. Mas é bom quando a gente para pelo menos, no momento da refeição, a gente agradecer. Já que a gente, até aquele momento, nem que seja o café da manhã, o pequeno almoço, depende em que ponto do mundo você está aí, mas se você, ainda que até aquele momento, você já usou o ar de Deus, você já usou a vida que Deus deu, você acordou, você se calhar, lavou a cara, né? Usou a água, que é o outro benefício de Deus, e não agradeceu por nada dessas, pelo menos vai sentar e vai dizer, Senhor, eu te agradeço esta refeição, né? É incrível. Mas se nós fôssemos fazer isso com tudo, a gente agradecia em todo o tempo. E é por isso que a palavra do Senhor diz para sermos gratos, né? Gratos a Ele. E é interessante que as pessoas, tudo que está à nossa volta, tudo que usamos vem de Deus, né? Uhum. A gente fala assim, as pessoas não vê Deus agir na vida deles, né? Aí entra a graça comum, né? Deus para todos, no sentido do ar que respiramos, do sol, né? De tudo vem dele. E a gente não consegue entender que Deus age na vida da gente continuamente, todo dia, toda hora. As pessoas pensam que tem que acontecer coisas grandes na vida para ver se é Deus agindo na minha vida. Então a gente começa a ver das coisas pequenas, né? E às vezes quando acontece coisa grande, quer arranjar explicação. Incrível, né? Toda a vida tentando encontrar uma coisa grande. Quando acontece, quer arranjar uma explicação para ela. Deixa eu ver quem está aí online. Eu não sei se alguns irmãos aí, nós estamos ainda transmitindo live, eu espero. Pelo número aqui parece que sim. E você pode colocar aí o seu comentário e conversar com a gente, dar a sua opinião aí, tá? Se você tem alguma coisa a acrescentar, por favor faça o versículo que você quiser colocar. Ou se você por simplesmente discorda de nós, também esteja à vontade para discordar e para errar, né? A gente fala muito sobre fazer aos irmãos fazer pergunta e que um ou outro vai responder, mas isso ajuda muito a gente no pensamento da gente também, né? Exatamente. Seria muito bom. Nós prosseguimos aqui, irmão Márcio, ou o irmão tem mais alguma comentário? Chegamos aqui o slide seguinte. O quarto slide, né? Depois desse? Tenho mais aqui, exatamente. Esse passou por... Este é o último? Não, tem mais. Como nós começamos mais tarde, nós vamos ter que prolongar um pouquinho aqui, como deu erro, mas também não queremos levar o tempo demasiado, porque a igreja tem outra atividade às 11 horas, não é? Eu posso ler este slide? Diz assim, um exame este texto que vamos ler agora é do livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. E diz assim, um exame das perfeições de Deus mostrará que Ele é um ser absolutamente suficiente. É-o em si mesmo e para si mesmo. Como o primeiro dos seres, Ele não precisa receber nada de outrem, nem pode ser limitado pelo poder de ninguém. Sendo infinito, possui todas as perfeições possíveis. Quando Deus criou, não existia totalmente só, e Ele era tudo para si próprio. Seu entendimento, seu amor, suas energias encontravam nele mesmo um objeto adequado. Se tivesse necessidade de alguma coisa externa, não seria independente e, portanto, não seria Deus. Ele criou todas as coisas e isso para Ele.
Colossenses 1,16. Todavia, não para preencher alguma lacuna, mas para comunicar vida e felicidade a anjos e a homens e permitir-lhes. Portanto, ele criou todas as coisas e isso para ele, todavia, não para preencher alguma lacuna, mas para comunicar vida e felicidade a anjos e a homens e permitir-lhes a visão de sua glória. Né? É extraordinário este texto. Eu achei fantástico este texto do Pink, né? É o que nós já falamos antes, né? Deus ele criou tudo e tudo para ele, não criou alguma coisa para mim ou alguma coisa, tudo para ele, né? O homem também foi criado para glorificar ele, né? Glorificar ele, exatamente. É por isso que o pecado é uma coisa tão complicada, né? Que nos retira dessa posição de nós glorificarmos a ele e fomos criados para ele, né? É por isso que em nosso estado natural de pecado, nós não servimos para nada, literalmente, porque para o objetivo que fomos criados, nós não servimos. Né? Nós falamos ali que Deus não criou a gente para preencher alguma coisa nele, né? Exatamente. Então, eu quero ler esse versículo completo aí, claro. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. É bom que frisa bem isso, né? Ele criou tudo, né? Visíveis e invisíveis. E esse versículo já usamos ele em outros atributos. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, definitivamente, a Bíblia fala que Deus criou tudo, todas as coisas, para ele, para a glória dele, né? Que eu não sou centro de nada e que Deus é o centro de tudo, né? Exatamente. Nós temos alguns comentários que estão a vir num outro grupo paralelo, e é exatamente o versículo Colossenses 1,17, e antes todas as coisas subsistem por ele. Exatamente. Obrigado, foi o irmão Cristo que colocou aqui. Exatamente. Estamos aqui recebendo também outras informações. Estamos transmitindo em vários canais, mas todos no Facebook, por causa da dificuldade que deu aqui. Muito bem. Continuamos seguindo aqui. Aí no quinto slide. Exatamente. O próximo slide diz-nos que mostra ali um homenzinho a trabalhar, não é? O sinal de trabalho. Vamos ler aí. É certo que ele exige a lealdade e o serviço de suas criaturas dotadas de inteligência, mas não extrai benefício algum das suas funções. Toda a vantagem redunda em favor delas mesmas, né? Está lá Jó 22, 2, 3. Ele fez uso de meios e instrumentos para realizar os seus fins. Não, porém, por deficiência de poder, mas muitas vezes para demonstrar mais extraordinariamente o seu poder através da fragilidade dos instrumentos. É o que eu falei lá, o texto que eu queria deixar para o final, né? Que Deus usa, né, as criaturas Exatamente. para a execução da sua vontade, mas ele não tem necessidade nenhuma de ter criado o homem, né? Na verdade, é uma oportunidade e um privilégio, né? Deus, que não necessita de nós, nos dá a oportunidade de fazermos alguma coisa para Ele, né? É assim que a gente encara aos domingos de manhã, né? Não, Márcio? É assim que a gente encara aos domingos de manhã, fazer o live, estar aqui, né? Às vezes já pessoas me perguntando, mas você vai lá 30 minutos só e tal, mas essa é uma oportunidade que nós temos, um privilégio que nós temos de estar falando um pouco da palavra de Deus, né? Exatamente, é uma bênção graciosa de Deus, né? Trabalhar na obra do Senhor é isso mesmo, é Deus dando a oportunidade a nós de estarmos envolvidos com o seu reino, com a sua glória e majestade, né? E Ele nos dá a oportunidade de vivermos no mundo dele e de participarmos das coisas dele, né? Somos duplamente abençoados. As pessoas acham que, às vezes pensamos que abençoados é ter uma determinada coisa, quando a bênção de Deus é esta: respirar o ar de Deus, participar da salvação e ainda do seu reino através por exemplo, aqui o caso de ministrar a sua palavra, ou com o trabalho que você faz no dia a dia, o seu trabalho diário, o cuidado da sua casa, o cuidado dos seus filhos, o cuidado do seu trabalho. É uma forma de nós glorificarmos a Deus e participarmos do reino dele, da sua bondade e passarmos a sua bondade aos outros. Uma coisa boa é você ter um dia inteiro de trabalho e ainda você chega em casa e tem a oportunidade de ainda ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? Exatamente. Eu queria, para ficar nesse versículo do Jó 22, 2, 3, eu anotei ele aqui para
Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeito os teus caminhos. Então tá aí, né, o que... Como é que é o nome do homem? Pink, né? A.W. Pink, é isso mesmo. É certo que a lealdade e os serviços espirituais da taxa de inteligência, mas não extrai benefício algum das suas funções. A vantagem redunda em nossa função. Nós somos abençoados, somos, né? Já pensou alguém dizer assim, eu fiz um favor a Deus esta manhã, né? Voltar a casa, nós, né? Você vai voltar a casa e vai dizer assim, né? Que bom que eu fiz um favor para Deus, né? Deus ficou na dívida comigo, né? E é engraçado que você escuta muito isso aí fora, né? A pessoa só foi ao culto ou só foi à igreja e fala assim, hoje eu já fiz a minha parte. A minha parte, Agora Deus está na dívida comigo, não é assim, não. É a oportunidade mesmo que Deus nos dá de nós sermos participantes. Tá? Eu estou olhando aqui o live e dá-me ideia que os slides não estão a mudar. Então a gente está falando aqui que mostrando o slide, mas eu acho que o slide não muda. De alguma maneira estamos com essa dificuldade, não é? Está mudando os slides? Está, parece que sim. Parece que sim. Talvez há um delay. Parece que sim. Obrigado. Eu creio que sim. Estamos fazendo aqui o nosso melhor com algumas interrupções. Espero que você possa continuar estando aí e possa continuar a assistir connosco. Tá? Depois deixe o seu comentário também em relação à qualidade do live, dado que nós tivemos problemas esta manhã. Tá? Temos mais um slide? Mais um slide, esse slide. E agora temos o homem ali a descansar, não é? Deixa eu só voltar aqui atrás quando começamos o texto do Pinco. Primeiro nós temos o mundo, porque fala-nos de Deus ser autossuficiente. A seguir fala-nos de como é que nós participamos nesse mundo de Deus e a oportunidade que Deus nos dá de trabalharmos para Ele. E o terceiro aqui mostra o homem descansado, aqui, tranquilo, deitado aí, né? De uma forma aí bem tranquila. Tá bom, eu posso ler. A absoluta suficiência de Deus faz dele o objeto supremo que sempre se há de buscar. A verdadeira felicidade consiste unicamente em fruir a Deus. Seu favor é vida e sua amorável bondade é mais que a vida. Lamentações 3:24 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. As nossas percepções do seu amor e da sua graça, da sua glória, são os principais objetos dos desejos dos santos e os mananciais da sua mais elevada satisfação. Muitos dizem, Salmo 4, 6, 7, muitos dizem que nos mostrará o bem. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Sim, o cristão, quando em são juízo, pode dizer: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É extraordinário pensarmos isto, amém? Aquele que confia no Senhor, aquele que percebe que Deus é autossuficiente, e ele descansa nele. Ele não deixa de trabalhar, vimos no slide anterior, ele se envolve com o reino de Deus, mas ele pode descansar no Senhor, sabendo que o Senhor cuidará dele. O ser humano tem mania muito de buscar algo mais para sua felicidade, né? Se eu adquirir isso, eu vou ser feliz. Se eu adquirir aquilo, eu vou ser feliz. Se eu tiver o trabalho do meu sonho, eu vou ser feliz. E o salvo sabe, né, que a felicidade está em Deus, né? Depende da circunstância que nos rodeia, ele está feliz, né? Está contente, né? Temos aqui mais um versículo, clamarei ao Senhor, ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Amém, louvado seja Deus. É isso mesmo que nós temos que fazer. Ontem mesmo eu estava a conversar com um irmão nosso, não da nossa igreja, um irmão nosso, e ele estava-me a contar as dificuldades que ele passou por causa da pandemia com relação ao próprio trabalho dele, o trabalho escolar, o trabalho normal. Não sei se a palavra escolar aqui encaixa muito bem, mas o trabalho que ele faz no dia a dia. E quando ele estava-me a contar as dificuldades que ele atravessou, teve que mudar de localização, as coisas complicaram demasiado para ele, e ele dizia, graças a Deus, continuo a ter trabalho, mas as coisas complicaram. E nós na conversa chegámos ao seguinte ponto, a este ponto precisamente. Que dirá o ímpio?
aquele que não tem Deus. Porque nós sabemos que de um jeito ou do outro, todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. As dificuldades são só uma forma de nós sermos aperfeiçoados. Pode ser a mão de Deus pesando sobre a nossa vida, ou por simplesmente que será uma mão de misericórdia também, querendo nos aperfeiçoando e nos moldando, ou poderá ser só um aperfeiçoamento em alguma área. Mas aquele que não tem Deus, ele vê as aflições da vida lhe apertando e não pode confiar neste Deus que ele não conhece, que ele não tem. Então as aflições são terríveis. Graças a Deus o nosso irmão está bem, mas quando nesta conversa fui pensar para nós partilharmos isto e pensar que seria aquela conversa que ele me estava a ter se ele não tivesse Deus. Qual seria a esperança dele? Como seria a aflição dele? Então ele confiadamente, tranquilamente, enfrentava a dificuldade confiando no Senhor, que tudo pode, que tudo supera. Louvado seja Deus por isso. Amém. Então, eu estava comentando com a minha esposa, na vinda para cá, sobre... A gente olha certos jovens, né? Os jovens quer casar ou quer né, algum trabalho e tal. E nós vemos assim, alguns jovens, eles se frustram porque ele não consegue ver os amigos conseguindo alguma coisa, casando ou coisa assim. E aqueles jovens que não têm Deus, eles caem em depressão e parece que as coisas só vai piorando, piorando. Quando você vê um jovem da igreja, um servo do Senhor, passando por esses mesmos problemas, ele usa esses tempos. Eu não tenho visto agora, mas ele aproveita o tempo dele para conhecer mais a Deus, né? Aperfeiçoar em Deus. Ele não fica cabisbaixo, né? Exatamente. Ele segue em frente. Enquanto a maioria você vê que uns conseguem, outros não, eles desanimam, eles se prendem em casa. E quando a pessoa ela espera em Deus, ela sabe que no determinado um tempo certo aquela coisa vai acontecer, né? Alguma dificuldade que a gente encontra nisso e que sempre tem chamado a minha atenção é a posição de alegria que o salmo tem ou não em Deus. E isso é marcante e muito importante para nós entendermos a salvação da nossa alma. Quando Cristo Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador e a nossa esperança é o Senhor, há um gozo e uma satisfação em Cristo inabalável. Porque as circunstâncias não vão mais determinar a nossa posição. E é algo que nós precisamos de focar a nossa atenção. E é até um medidor de fé, digamos assim. Não sei se a palavra também é muito bonita, um medidor de fé, mas é alguma coisa que nós precisamos de ver. Como é que está a minha satisfação em Cristo? O que é que realmente me traz prazer? Qual é a minha alegria? No final do dia, né? Quando você tem um bom dia, o que é que foi bom naquele dia? O que é que realmente trouxe felicidade naquele dia? É aquilo que todo mundo pode ter? Ou o facto de você ter tudo ou não, que todo mundo tem ou não, mas ter uma satisfação em todas essas coisas, vendo Cristo nelas, né? A autossuficiência de Deus, o facto de que servimos um Deus que é só autossuficiente por Ele próprio e nós dependemos desse Deus, traz sempre consolo, alegria, satisfação na vida de quem serve o Senhor. Amém. Então, só para ler, para não ficar só naquelas palavras, em Lamentações 3:24, eu tenho ela anotada aqui. O Senhor é a nossa melhor herança, enquanto porções na terra são coisas vazias e perecíveis, vêm em vão, né? Deus é uma porção totalmente suficiente e durável, uma porção para sempre. Né? Lamentações 3:24, e eu fiz um comentário sobre isso. Então, Deus é a nossa herança, né? A gente corre atrás de muita coisa e que vão ficar, né? São coisas vazias, né? Vêm, vão. Mas aqueles que permanecem em Deus, né, ele sempre tá alegre, é feliz, né? Com certeza, com certeza. E Salmos 4, 6, 7. Eu vou ler aqui. Acho que já para nós finalizar, né, pastor? Estamos com quase 30 minutos de live, ou perto disso, talvez um pouco à volta disso, e nós vamos ter que também concluir por causa da atividade que tem a seguir. Os jovens têm o trabalho deles e nós não queremos de forma alguma prolongar demasiado. Eu quero só ler um Salmo 4, 6, 7. Ficou certo? Salmos 4, 3, 7. E aqui diz assim: muitos dizem, quem nos mostrará o bem?
Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Então tá aí, né? Amém. Amém. A alegria, né? Que o Senhor coloca no nosso coração. Estou olhando aqui a ver se tem mais algum comentário, se alguém mais está aí conosco e tem alguma coisa que queira partilhar conosco, mas eu penso que nós estamos chegando ao final do nosso live, da nossa escola dominical, falando dos atributos de Deus. O próximo atributo Eu vou ficar devendo os irmãos. eu tenho aqui, é imutável. Deus é um Deus imutável. Nós iremos falar sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda. E essa é uma palavra que nos traz bastante confiança. Saber que aquilo que Deus falou, a sua palavra é verdade, ela permanecerá a verdade. Deus não muda e porque Ele não muda, nós podemos confiar nele. Né? Então tá aí, né? Deus autoexistente, né? Como eu falei na semana passada, né? Deus, sem nós, ele continua sendo Deus, né? Nós sem Deus, nós não somos nada, né? É verdade. Que bom que é nós termos e sabermos e termos esta confiança. Esperamos que você possa ter estado connosco. Não sabemos exatamente como é que correu aí o live stream. Se você também puder colocar aí o seu comentário, nos ajudará a saber se passou direito ou não. E realmente pedimos mais uma vez desculpa aqui pela dificuldade técnica que nós tivemos e que nos deparamos no início. Obrigado por ter estado connosco. E nos vemos aí logo à tarde no culto presencial. Amém. Em North Arlington, ou então nos vemos num próximo live. Que a graça do nosso Senhor seja consigo. Obrigado por ter estado connosco. Vamos só terminar com a palavra de oração, ainda antes de desligarmos. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e bondade. Obrigado porque és um Deus autossuficiente. Obrigado, Senhor, porque não dependes de nós. Obrigado, ó Pai, porque nos fizeste perceber esta manhã que dependemos de Ti. A Ti, Senhor, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus seja consigo. Obrigado por ter estado connosco.